Boa noite a todos e sejam bem-vindos, extensivo a todos os irmãos também que estão a assistir a essa reunião por meio de Zoom. Como é de hábito, vamos iniciar a nossa reunião de uma forma alegre, entoando o cântico número 127 com o tema Que tipo de pessoa devo ser? Depois do cântico, faremos uma oração. Bem, a leitura da semana foi baseado em 2 de Reis, capítulo 13 e 15 a 15. Agora, o que é que nós vamos ver nesta reunião? Bem, na secção Tesouros da Palavra de Deus, nós vamos acompanhar um discurso que tem como tema: quem se esforça de todo o coração recebe muitas bênçãos. Portanto, nessa matéria nós vamos ver como é que a falta de zelo limitou o sucesso do rei Joás. E empenha-se no ministério, veremos na prática as apresentações dos nossos estudantes, não é? E em viver como cristão, temos a parte mais alta das nossas necessidades locais, que terá como tema: sua roupa mostra que serve a Deus? Então, vamos ficar atentos a ouvir essas informações tão importantes. Então, vamos passar logo na primeira designação, que é o discurso de 10 minutos, com o tema: quem se esforça de todo o coração recebe muitas bênçãos. Esta parte está sob a responsabilidade do nosso irmão Ricardo Cascalho. Por favor, irmão Ricardo. A Bíblia, ela fala-nos de Jeová como sendo um Deus zeloso. E esse zelo ele tem resultado em maravilhas e bênçãos para a humanidade em geral. Ele mostra-se ativo
e muito eficiente no que diz respeito à salvação de toda a humanidade. O zelo de Jeová é uma causa, não é, de uma alegria também para toda a humanidade, pois ele oferece então a promessa de um livramento das forças também que oprimem o ser humano, ou seja, aquelas forças que oprimem o ser humano quer fisicamente, quer espiritualmente. E essas forças, normalmente estão para além, não é, daquilo que o humano possa conseguir combater. Precisamos mesmo da ajuda de Jeová. Tal zelo de Jeová, ele acaba por ser também uma lição para cada um de nós. Ensina que se há uma obra que vale a pena realizar ou fazer, então ela merece ser feita com todo o nosso apoio e de todo o nosso coração. O nosso entusiasmo, o nosso zelo, assim como Deus dá de si mesmo, não é, nas suas atividades, vai demonstrar isso. A pergunta aqui agora é: o irmão ou a irmã que está a assistir a esta reunião acha-se uma pessoa zelosa? E esforça-se, não é, de todo o coração em todos os assuntos que sejam a nível espiritual? Não é preciso responder, basta pensarmos e ter também a nossa resposta no coração. Mas existem vários tipos de zelo e alguns deles não são bons. Há o zelo excessivo, há o sem conhecimento, há o ignorante, há o zelo religioso, o mal orientado, o supersticioso, o perverso, o hipócrita. Bem, quase podíamos estar aqui o resto da reunião a arranjar nomes, não é, para estes zelos maus que existem. Mas hoje vamos falar então de um zelo em particular. É o zelo temporário, ou seja, aquele que acaba por fraquejar. Hoje tenho e amanhã não. Isso leva-nos então aqui à demonstração de hoje, que é este rei, não é? Este rei Jeoás. Conforme vimos, não é, na semana passada, depois da queda de, é melhor ler aqui o nome, Atalia, o reino de Israel passou a ser governado então por este rei, Jeoás. Em certa altura, este rei ficou tão preocupado, não é? Porquê? Porque a Síria estava quase a conquistar, não é, Israel, que dirigiu-se então ao profeta Eliseu em pranto, a chorar. Agora, como é que Jeová iria ajudar? Não é? Vamos ver o que ele disse aqui ao Eliseu, o que é que Eliseu disse ao rei Jeoás. Então, em 2 Reis, capítulo 13, e o versículo 15. Só um bocadinho, aqui também para abrir a minha. Aqui está, 2 Reis, capítulo 13, e o versículo 15 até o 18. Ele diz o seguinte: Eliseu disse-lhe: pegue num arco e flechas. E ele pegou num arco e flechas. A seguir, ele disse ao rei de Israel: prepare-se para atirar. Portanto, ele preparou-se para atirar. E Eliseu colocou as suas mãos sobre as mãos do rei. De seguida ele disse: abra a janela que dá para o leste. E ele abriu-a. Eliseu disse: atire. E ele atirou. Eliseu disse: a flecha de vitória de Jeová, a flecha de vitória sobre a Síria. O Senhor golpeará a Síria em Afec, até acabar com ela. Ainda diz o 18. Eliseu acrescentou: pegue nas flechas. E ele pegou nelas. E ele disse ao rei de Israel: golpeie o chão. E ele golpeou o chão 3 vezes. Bem, já amanhã tem um bocadinho na leitura, mas não faz mal. Então vimos aqui que o profeta instruiu, não é, este rei Jeoás a atirar uma flecha pela janela em direção, não é, à Síria, indicando que Jeová lhe daria então a vitória contra esta nação. Ora, isso com certeza iria reanimar, não é, esse rei. Mas a seguir, não é, ele também disse a Jeoás que apanhasse as flechas e golpeasse o chão com elas. E ele fez, mas fez apenas 3 vezes. E o que é que acha, irmão, destas apenas 3 vezes? Jeoás atiraria então, ou estaria a mostrar zelo e confiança a Jeová, a golpear o chão apenas 3 vezes, tendo ele mais setas na mão? Nós podemos analisar e pedimos ao irmão que ponha a gravura para vermos que ele tinha mais na mão, não é?
Obrigado. Esta gravura está aqui na nossa brochura Vida e Ministério. Ora, quantas setas tinha? Tinha mais de 3, não é? A imagem mostra isso. E então conseguimos ver aqui a reação de Eliseu. Eliseu ficou irado, Eliseu ficou muito irritado com aquele rei, não é? Golpear o chão mais vezes, 5, 6 vezes ou mais, com todas as setas que ele tivesse. Então teria significado golpear a Síria e até acabar com ela. Mas Joás não. Ele ganharia, né, apenas 3 vitórias parciais. A sua falta de zelo acabou por limitar o quê? O seu sucesso. Joás demonstrou que o seu zelo foi temporário. Ou seja, ele fraquejou. Ele não permitiu, não é, que a promessa de Jeová Deus o entusiasmasse como devia ter feito. Agora, o que é que nós podemos aprender deste exemplo? Bom ou mau é um exemplo para nós, não é? O zelo é muito importante na nossa adoração. Então, um zelo genuíno, aquele que se esforça de coração, não é? Esse sim, esse dá muita alegria a Jeová Deus. Agora, será que Jeová recompensa este tipo de proceder em cada um de nós? Vamos ver o que diz Hebreus, capítulo 11 e o versículo 6, por favor. Hebreus, capítulo 11 e o versículo 6. 11:6. Assim é que é. Diz assim: além disso, sem fé é possível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe e que se torna o recompensador dos que o procuram seriamente. É bem conhecido nosso este texto, não é? Mas nunca é demais lembrar-nos dele. Conforme os irmãos notaram, a quem é que Jeová recompensa? Os que seriamente o buscam. Ou seja, uma obra de referência no nosso esboço da brochura Vida e Ministério fala que a palavra grega, traduzida de seriamente o busca, não significa apenas tentar aprender sobre Deus, mas também empenhar-se para adorá-lo. E ainda fala de uma outra referência. Esta outra referência explica que esse verbo grego, não é, sugere então intensidade e esforço concentrado da própria pessoa. Então é importante cada um de nós fazer uma autoanálise, não é mesmo? Agora, como é que eu posso mostrar que me esforço de todo o coração em atividades como a leitura da Bíblia, a assistência às reuniões ou até mesmo a participação no ministério? É uma boa autoanálise para cada um de nós, com certeza. Nós devemos lembrar-nos que Jeová recompensa aqueles que pela fé o adoram com amor e com zelo. Esses têm então um modo de vida gratificante, graças à ajuda do Espírito Santo de Deus e da sabedoria encontrada também na sua palavra, na Bíblia. Nós somos aconselhados a lê-la todos os dias, não é? Jeová prometeu para o futuro uma recompensa inestimável a cada um de nós, não é? Àqueles que se esforçam seriamente. Mostra então quanto Ele é generoso, quanto é que Ele ama a cada um de nós, não é? Essa esperança, a vida eterna, num paraíso, não é? No futuro, um paraíso aqui na Terra. Por isso, cada um de nós lembre-se que o exemplo de Joás, este mau exemplo, é um alerta para cada um de nós. Jeová então irá abençoar-nos, sim, ricamente, mas só se realizarmos a sua obra de todo o coração e com zelo. Então, como diz o título, não é? O título diz: quem se esforça de todo o coração recebe muitas bênçãos. É isso que eu desejo para cada um de nós. Foi muito bom, querido irmão, pela forma que apresentou essa matéria. Sem dúvidas, tiramos muito proveito. E agora vamos passar à parte de pérolas espirituais. Esta parte está sob a responsabilidade do nosso irmão Luciano Lopes. Por favor, irmão Luciano. Bem, irmãos, desta parte vamos, antes dos irmãos podem apresentar as vossas pérolas que encontraram na leitura bíblica desta semana, vamos fazer uma consideração
do livro de 2 de Reis, no capítulo 13. 2 de Reis 13. Vamos ali falar destes 2 versículos. Capítulo 13, 20 e 21. Convidamos um irmão na assistência que possa ler estes versículos. Ora, vamos dar aqui a oportunidade do nossa irmã Andréia, sim. Depois morreu e foi enterrado. Havia bandos de saqueadores moabitas que costumavam vir ao país no início do ano. E aconteceu que algumas pessoas estavam a enterrar um homem quando viram um bando de saqueadores. Por isso, atiraram rapidamente o homem para a sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o corpo do homem tocou nos ossos de Eliseu, o homem voltou a viver e ficou de pé. Obrigado, irmã Andréia, pela sua excelente leitura. E agora, a pergunta para estes versículos bíblicos é o seguinte. Será que este milagre apoia a adoração de objetos religiosos considerados sagrados? Que os irmãos podem comentar. Nossa irmã Carla Simões, faz favor. Não apoia, até porque a Bíblia não diz que o corpo de Eliseu fosse adorado ou fosse um objeto de adoração. Portanto, o que aconteceu foi um milagre da parte de Jeová, foi o poder de Jeová. Exatamente. Mais algum comentário sobre este ponto, deste texto bíblico, os irmãos podem fazer? Nossa irmã Mariana Martins, no Zoom. Cantar as pérolas, irmão. Não percebi, irmã. Estava eu a dizer que eu era para comentar as pérolas a seguir. Ok. E tem a mão levantada por isso. Ora, bem, irmãos, este milagre aqui mostra mais uma vez São Jeová como ele pode nos fortalecer a nossa fé na esperança da ressurreição. Porque Jeová tem várias maneiras de poder restaurar a vida daqueles que faleceram na morte. Agora, as pérolas que os irmãos encontraram na leitura desta semana podem revelar, portanto, quais são elas. Por exemplo, que encontraram a respeito de Jeová, de pregação e também de outros assuntos que os irmãos podem ter encontrado. Nosso irmão Rafael Saraiva. Então, nem toda esta porção semanal da Bíblia vimos vários reis que faziam o que era mau aos olhos de Jeová, continuaram a cometer os mesmos pecados um dos outros. O que isso quer dizer de nós? Vamos aprender com os erros de outros? Todos estes reis tiveram as suas consequências. Estes exemplos mostram claramente que quem escuta Jeová, as suas leis e deixar ele guiar o nosso caminho, só terá benefício, tanto hoje como no futuro. Obrigado, irmão Rafael, pela sua observação. Irmão Fábio. Achei interessante o 2 Reis, capítulo 15, versículos 1 a 5, né? Em que realmente existem certos acontecimentos na Bíblia que talvez nós não entendamos de perto e possamos até nos questionar o porquê. Mas ao considerarmos Jeová como nosso amigo chegado, nós vamos confiar sempre nas decisões que toma. E a Bíblia não especifica a razão de Jeová castigar Azarias com lepra. E alguns talvez pensem que Jeová foi injusto e castigou Azarias sem um motivo válido. E nós? Bem, se conhecemos bem a Jeová, sabemos que ele age sempre com justiça. Por isso, apesar de não sabermos o motivo de Jeová ter castigado Azarias, podemos ter a certeza que Jeová fez o que era certo. Obrigado, irmão Fábio. Agora vamos ao Zoom. Nossa irmã Mariana continuou com a mão no ar, vamos dar a oportunidade. Pronto. Posso, irmão? Está bom a ouvir? Sim, faz favor. Eu gostaria de destacar a 2 Reis, o capítulo 5, aliás, 15, 3 a 5, onde mostra aqui que o rei Azarias, ele embora fizesse o que era certo aos olhos de Jeová, no entanto, ele não removeu os altos sagrados e o povo ainda continuava a fazer sacrifícios aos altos sagrados. Então, o Senhor Jeová puniu com a lepra até o dia da sua morte. Então, o que é que isto nos ensina? Que para nós termos a aprovação do Senhor Jeová, o nosso coração tem que ser pleno para com Ele. Não podemos obedecer apenas em algumas situações. Certo, irmã, muito bem. Agora vamos a ver nossa irmã, que os comentários comentem. Nossa irmã, ali, Sueli, faz favor.
A minha pérola está no capítulo 13, versículo 7. Durante a luta feroz contra a Síria, o povo de Israel acabou por ficar com a sua capacidade de proteção muito fraca. O que é que eu aprendo com isso? Hoje, diariamente, nós lutamos pela nossa fé e nessa luta as nossas proteções espirituais sofrem vários ataques que as podem tornar mais vulneráveis. Por isso, de modo a que nos mantenhamos fortes e protegidos espiritualmente, é importante continuarmos a obedecer a Jeová e manter-nos achegados a Ele por meio de uma boa rotina espiritual. Muito bem, irmã. Nossa irmã. Ora bem, já vamos por tudo. Olha, são as irmãs. Vamos ouvir nosso irmão Diogo, faz favor. Segunda de Reis, capítulo 13, versículo 4, mostra que Jeová é ouvinte de oração. E como mostra, Joacás implorou a Jeová a favor de israelitas. E Jeová atendeu porque viu a opressão da parte de Síria contra israelitas. Agora, o que é que isso nos ensina? Nos ensina que nós devemos, quando nós estamos a passar por algum problema de saúde, ou talvez por alguma perseguição, nós devemos implorar a Jeová. E Jeová com certeza vai nos ajudar no momento certo. Muito bem também, irmão, pelo seu comentário. Nosso irmão Bruno Carrilho. Nós, ao considerarmos o primeiro livro de Segunda Reis e esses livros que retratam aquilo que foi o histórico destes reis, tanto em Judá como em Israel, conseguimos perceber que está aqui um histórico de violência, de vingança, de adoração à religião falsa. Isso tudo porque eles não cumpriram aquilo que Jeová lhes determinou para fazerem. Em Deuteronômio, que se o adorassem, se o escolhessem como seu líder, que eles iriam ser abençoados. Não, eles quiseram reis humanos. Quisessem que alguém os liderasse humanamente. Isso vai de acordo com aquilo que Jeová nos fez. Ou seja, não fomos feitos para liderar outros. Assim como Jeremias 10, 23, não é do homem o dirigir do seu passo. Por isso, isto é aqui um aprendizado que nós temos hoje e, de facto, a forma excelente, a excelência como Jeová fez as coisas, que hoje o nosso líder é, assim, Jesus Cristo, com todo o seu mérito. Muito obrigado, irmão Bruno. Vamos, nossa irmã Manuela, faz favor, Pinto. Então nós devemos estender sempre a nossa mão para quem nunca nos falha com o seu amor, e esse alguém é Jeová. Vimos que o zelo, a fé e a seriedade que temos pelos seus princípios estão a ser vistos por Ele. Por isso nunca devemos pôr em causa o que Jeová nos pede. Para tudo há uma razão e no tempo certo iremos sabê-lo. Por isso, tal como aconteceu com um servo no passado, façamos exatamente assim e seremos plenamente recompensados. Muito obrigado, irmã, também pelo seu comentário. Ora, vamos dar uma oportunidade no Zoom à irmã Germínia Assunção. Em 2 Reis, capítulo 14, versículo 14, mostra lá que Amazias, ele mostrou grande desrespeito por Jeová e pela sua casa, por se apropriar dos seus objetos. E certamente nós não queremos imitar esse exemplo. Por isso, é importante termos sempre muito cuidado ao fazermos uso de algum objeto no salão do reino. Queremos mostrar todo o respeito possível, porque tudo que está na congregação pertence a Jeová e nós não queremos, de alguma forma indevida, fazer qualquer uso dos objetos do salão para o nosso uso pessoal. Obrigado também, irmã. Portanto, vamos dar mais uma oportunidade. Temos aqui, umas irmãs já levantaram a mão muitas vezes. Vamos ouvir nossa irmã Irene, faz favor. Então, em 2 Reis, o capítulo 13, desde o versículo 1 até ao 3, todos os reis de Israel, desculpem, faziam o que era mau aos olhos de Jeová, cometendo os mesmos pecados vez após vez. Por isso a ira de Jeová acendia-se contra Israel. Mas no versículo 4, Jeoacás implorou o favor de Jeová e o Senhor Jeová ouviu porque viu quanto estavam a sofrer. Isso me fez pensar como Jeová é um Pai amoroso e quando recorremos a Ele em oração e de pleno coração, Ele nos ouve e ajuda. Muito obrigado, irmãs, pela vossa participação e aqueles irmãos que levantaram a mão e não tiveram oportunidade. Preparem-se bem para a próxima semana, terão oportunidade com certeza.
Obrigado nós, irmão Luciano, pela forma que apresentou essa parte. Agora vamos passar pela primeira designação de estudante, que é a leitura da Bíblia, que está em 2 de Reis, capítulo 13, versículos 20, até o capítulo 14, versículos 1 a 7. E esta parte está sob a responsabilidade do nosso irmão Joaquim Duarte, que vai fazer essa leitura. Por favor, irmão Joaquim. Depois disso, Eliseu morreu e foi enterrado. Havia bandos de saqueadores moabitas que costumavam vir ao país no início do ano. E aconteceu que algumas pessoas estavam a enterrar um homem quando viram um bando de saqueadores. Por isso atiraram rapidamente o homem para a sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o corpo do homem tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou a viver e ficou de pé. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todos os dias de Joacás. No entanto, Jeová mostrou-lhes favor e misericórdia e teve consideração por eles, por causa do seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Ele não os quis destruir, nem os expulsou da sua presença até o dia de hoje. Quando Hazael, rei da Síria, morreu, Ben-Hadad, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Joás, filho de Jeocás, tomou então de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que ele tinha tomado. De Joacás, seu pai, na guerra, e Joás golpeou 3 vezes e recuperou a cidade de Israel. No 2º ano de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, tornou-se rei. E ele tinha 25 anos de idade quando se tornou rei e reinou durante 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Joadim, de Jerusalém. E ele fazia o que era certo aos olhos de Jeová. Mas não como Davi, seu antepassado, Amazias, fez tudo assim como o seu pai Joás tinha feito. No entanto, não removeu os altos sagrados, e o povo ainda oferecia sacrifícios e fazia fumo sacrificial nos altos sagrados. Assim que ele obteve firme controle do reino, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Todavia não matou os filhos dos assassinos, pois agiu de acordo com o mandamento de Jeová, escrito no livro da lei de Moisés. Os pais não devem ser mortos por causa dos filhos, e os filhos não devem ser mortos por causa dos pais. Cada um deve ser morto por causa do seu próprio pecado. Ele matou os edomitas no Vale do Sal, 10.000 homens, e tomou a cidade de Sela na guerra. E o nome dela, mudado para Joctiel, como é chamado até ao dia de hoje. Obrigado, irmão Joaquim, pela excelente leitura. De facto, apreciamos a forma que o irmão fez essa leitura. E o irmão estava a ser acompanhado no ponto número 10, que diz: varie o volume, a emoção e o ritmo. Agora, qual é a importância que tem este ponto? Bom, variar o volume, a emoção e o ritmo transmite de modo claro as ideias e os sentimentos. Bem, agora, como é que pode fazer isso? Nós temos aqui no nosso manual 3 dicas importantes. Fale mais alto para destacar pontos principais. Fale mais baixo para criar expectativa ou expressar medo ou ansiedade. Varie a emoção. Varie a emoção da sua voz de acordo com os sentimentos que quer transmitir. Varia o ritmo. Fala mais rápido para expressar entusiasmo. Fala mais devagar quando quiser destacar pontos importantes. Então, nós vimos isso, o nosso irmão, principalmente, quando ele leu nas partes onde há mudança de ideias, onde diz no entanto, conseguimos constatar aí que o irmão variou
a emoção da sua voz. E isso é muito bom. Foi uma leitura excelente, por isso podemos dizer que o irmão está de parabéns, né? Ok. Então, queremos agradecer todos os que participaram nesta primeira secção, Tesouros da Palavra de Deus. Vamos então transitar para a segunda parte, empenhe-se no ministério. Agora vamos ver o contacto inicial, não é? Que é uma sugestão de conversa sobre a Bíblia. E esta parte está sob a responsabilidade do nosso irmão Tiago Abreu e o seu ajudante é o irmão Luís Abreu. Por favor. Bom dia, posso me sentar aqui? Já agora, posso lhe fazer uma pergunta? É assim, eu estou um bocadinho ocupado aqui, mas se for uma coisa rápida, podes perguntar. Sim, vai ser rápido. Aliás, eu chamo-me Tiago Abreu. Já alguma vez pensou no futuro? Epá, uma pergunta desta hora. Olha, é assim, Tiago, disseste, não é? No futuro tenho pensado muito ultimamente, porque por causa das notícias que nós ouvimos falar de guerras, tu deves também ter ouvido falar da Rússia e da Ucrânia, deixa-me de facto muito preocupado acerca do futuro, tanto o meu como da minha família. Com certeza, é algo que ultimamente tem preocupado muitas pessoas. Exatamente. Olha, eu até já cheguei a pensar, é todos os dias a mesma notícia de guerras, isto nunca mais vai acabar, isto não vai ter fim. Muitas pessoas têm a mesma opinião. Eu gostaria de lhe ler um texto da Bíblia, chamado Salmo 37, 10 e 11. Da Bíblia? Sim. Tá bem, então. Há que escoleia? Sim, faz favor. 10 e 11, não é? Uhum. Apenas mais um pouco e os maus deixarão de existir. Olharás para onde estavam e eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria de abundância de paz. Reparou? Aqui diz que haverá um tempo de muita abundância de paz. É verdade. E alegria, coisa que não se vê hoje muitas vezes. Olha, eu tenho aqui um site chamado jw.org, que tem uma brochura chamada Seja Feliz para Sempre, que gostaria de compartilhar consigo, que especialmente no capítulo 2 mostra qual é a esperança que a Bíblia dá. Posso aceder agora ao site? Sim. O link é jw.org. Ok, esta brochura. Olha, tem aqui mesmo. A Bíblia dá-nos esperança. Essa esperança que eu li aí, no 37:10. Uhum. Olha, nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Gostei desta notícia. Talvez na próxima oportunidade que falarmos, que nos encontrarmos, podemos falar mais sobre esta esperança. Olha, Tiago, disseste Tiago, eu também não disse o meu nome, eu chamo-me Luís. Se eu não estiver muito ocupado, podemos conversar sim, mas eu vou ler esta revista, que isto de facto foi muito interessante. Ok, então o resto um bom dia para si. Obrigado. Para ti também. Obrigada. Apreciamos, Tiago. Os nervos na flor da pele, né? Mas ultrapassou. Tudo bem. Foi muito bom, Tiago, é verdade. O Tiago estava a ser acompanhado no ponto número 1. Comece com uma boa introdução. Tanto uma boa introdução desperta o interesse do morador. Agora, como fazer isso? Faça uma pergunta que desperte o interesse do morador. Deixe claro o assunto e mostre por que razão o assunto é importante. Nós vimos isso logo na introdução. O Tiago fez uma pergunta que despertou o interesse do morador. É verdade. E também, ele deixou claro o assunto. De que maneira? Quando leu o texto, ele conseguiu explicar de modo claro o texto, que não deixou dúvidas para o morador. Sem dúvidas, estás de parabéns. Apreciamos a sua designação. Agora vamos passar para a revisita. Está sob a responsabilidade da nossa irmã Alice Mamed e a sua ajudante, a irmã Ana Silva.
Então, Dona Ana, tem alguma pergunta que me queira fazer sobre a brochura que lhe deixei? Sim, Dona Alice, por acaso tenho muitas perguntas. Então, olha, sabe que esta revista, mediante um estudo bíblico, pode-lhe responder a todas as perguntas que tiver em mente. Um estudo bíblico, isso eu acho que deve ser um bocado complicado. Não, olha, não é nada complicado. Olha, eu vou fazer apenas um pequeno resumo, como é que se faz. Tem a sua revista, Sim, não tem? tem. Olha, se abrir aí logo a Bíblia, a revista, aí na primeira lição, tem uma introdução que tem algumas perguntas. Mas antes disso, antes de iniciarmos, fazemos sempre uma oração, antes e depois. Ok. Depois, há de reparar que aí na revista tem precisamente uma pergunta, quais são algumas das perguntas que a Bíblia responde. E então, a Dona Ana, ao ler este bocadinho que tem aqui, depois eu faço a pergunta que lhe fiz agora. Mas para poder entender melhor, olha, está a ver aqui assim a minha revista, está sublinhada, não é? Sim, Portanto, se preparar o estudo sublinhando, quando lhe eu fizer esta pergunta, ou as perguntas, não é? Portanto, vai direta às respostas-chave e tira mais proveito e é muito mais fácil. Sim, sim. Agora, se virar a folha, a página para o outro lado, há de reparar que aí tem uma ilustração e tem textos bíblicos. Então, quando diz leia os textos bíblicos, é bom lermos o texto bíblico para podermos assim fazer perguntas e como é que os textos podem aplicar na nossa vida. As ilustrações também têm a ver com os textos bíblicos. Um pouquinho mais abaixo, aí na 4, então o que é que nós encontramos? Um vídeo. E então, este vídeo tem perguntas sobre ele. E ao analisarmos este vídeo, depois vamos fazer a pergunta sobre o vídeo, o que é que entendeu, como é que se aplica a nós, e, portanto, podemos tirar proveito. Mas voltando à outra página, não é? Temos novamente outros vídeos, outras ilustrações sobre os textos que realmente vamos ler, porque os textos é muito importante lermos sempre os textos bíblicos, uma vez que o livro é mesmo um livro, um estudo bíblico. Depois, se virar a página, portanto, há o resumo de tudo aquilo que foi estudado. Agora, aqui na revisão, é a mesma coisa. Quer ler, aqui tem 3 perguntas na revisão. Sim, então diz, sobre que assuntos é que a Bíblia dá conselhos, quais são algumas das perguntas a que a Bíblia responde e o que gostaria de aprender da Bíblia. Pronto, então isto foi aquilo que nós iremos considerar no estudo bíblico e, portanto, são as perguntas de revisão e então vamos destacar precisamente os pontos mais importantes que realmente conseguiu apanhar, não é? Mas há aqui uma coisa muito interessante, aqui nesta revista, aí no lado direito, que diz, quer pesquisar mais. Então, se descarregar a aplicação jw.org, vai encontrar na parte das revistas, aí há uma revista que diz, quer ler, faz favor. Sim, diz que é da Sentinela, né? Diz que sim. Os conselhos da Bíblia são sempre atuais. Exatamente, que está em harmonia precisamente com o estudo que iremos fazer. Portanto, com calma, em casa, vai ver este assunto da Sentinela, que é muito interessante. Mas não é só a Sentinela, também pode descarregar o vídeo. Também, neste vídeo, o que é que vamos encontrar no vídeo? Deve ser a vida de alguém, diz que foi assim que começou a minha nova vida. Exatamente. Deve ser o exemplo de alguém. Exato. Era um homem que era muito tímido desde criança, mas o coisa, e então, que poderemos tirar muito proveito para nós atualmente, não é? Depois, em seguida, nesta parte de pesquisar mais, o que é que lá tem em seguida, que é nas Despertai 2 de 2018, o que é que lá mostra? Tem um assunto que é muito importante realmente, que é 12 segredos para uma família feliz. Deve ser um assunto muito maravilhoso. Exato, realmente. E é bom realmente isto ser tudo considerado. Por fim, temos mais outro vídeo, e nesse vídeo, qual é o tema?
porque estudar a Bíblia. É muito importante. Portanto, como vê, foi uma coisa rápida. Isto foi apenas um resumo de como é feito. Depois vamos considerar o estudo com calma, analisar os textos bíblicos, falar sobre eles, como é que tudo isso se aplica a nós, qual é o proveito que nós podemos tirar da Bíblia. Tudo isso com calma, que isto foi apenas um pequeno resumo. Então, realmente entendi e até acho que vou aceitar o seu conselho de aceitar o estudo bíblico, porque nunca é demais aprendermos, não é? Exato. E a Bíblia, como vi aqui, tem muito bons conselhos para nós. Então, quando a Dona Alice estiver disponível, como eu estou sempre em casa, estou desempregada, qualquer hora a Dona Alice pode Então, passar. olha, que tal daqui por 2 dias, que é para lhe dar tempo a ver a revista, a marcar com calma, meditar naquilo que está a ler, e daqui por 2 dias eu volto então para fazermos um estudo então pormenorizado. Pode ser? Está bem, Dona Alice. Está muito certo. bem. Pronto. Obrigada. Nada, boa tarde. Sem dúvidas, as nossas irmãs também saíram muito bem. Isso é sinônimo de boa preparação. É verdade. Então, a irmã Alice estava a ser acompanhada no ponto número 20. Faça uma boa conclusão. É isso que nós vimos, né? A irmã fez um resumo. O resumo que a irmã fez é a conclusão. É verdade. Tanto foi excelente a sua designação. Estás de parabéns. Então, vamos passar para o discurso que tem o tema Uma obra que reanima. Está a cargo do nosso irmão Fábio Dias. Faz favor, irmão Fábio. Então estamos a chegar à época mais fria do ano, não é? Realmente o inverno, é? A altura em que começamos a sentir de perto aquele frio. Mas já não basta o frio, como realmente ele também traz as doenças típicas da época, não é? Como, por exemplo, gripes, constipações essas que por vezes até levam a dores de cabeça, e isso pode até de certa maneira trazer-nos algum desconforto. Mas é fascinante que, graças ao avanço da tecnologia e da medicina, através de um pequeno comprimido, ao tomarmos, maior parte das vezes parece que ficamos bons de novo, não é? Então esse comprimido resulta em alívio, conforto e até nos reanima naquele momento em que estamos mais fragilizados. Estes comprimidos ou soluções resultam em defesa contra este tipo de doenças que habitualmente o corpo apanha. Bem, e frente a este mundo doente, que defesas temos disponível? Ou o que é que nos pode aliviar ou animar quando estamos fragilizados? Gostaria que os irmãos acompanhassem na leitura de Salmos, no capítulo 19, e os versículos é o 7 e o 8. Então, Salmos, capítulo 19, os versículos 7 e 8. Diz: A lei de Jeová é perfeita, renova as forças. As advertências de Jeová são confiáveis, tornam sábio o inexperiente. As ordens de Jeová são justas, fazem o coração alegrar-se. Os mandamentos de Jeová são limpos, iluminam os olhos. Então notamos que a solução neste caso é realmente a palavra de Jeová. A mensagem da Bíblia reanima a todos as que a aceitam e que põem em prática na sua vida. Ela os ajuda a livrar-se dos ensinamentos falsos, das práticas prejudiciais e ensinam qual é o melhor modo de vida agora e mostram como é que no futuro podem vir a receber recompensas eternas. No entanto, os que aceitam as boas novas não são, porém, os únicos a se beneficiar. Então quem mais pode vir a beneficiar-se? Irmãos, o texto de Provérbios, capítulo 11 e o versículo 25 responde prontamente. Eu convido de novo a acompanharem. Então, Provérbios, capítulo 11,
e o versículo é o 25. Diz assim: a pessoa generosa prosperará, e quem reanima outros também será reanimado. Então a pessoa que sai beneficiada não é só apenas a que recebe, mas também a que dá. Por isso, os que transmitem as reanimadoras verdades bíblicas a outras, eles próprios também ficam reanimados. O perfeito exemplo disso foi o Senhor Jesus. Ele achava revigorante dar testemunho a outros, era como alimento para ele. O mesmo acontece com os cristãos hoje. Eles ficam revigorados quando participam na obra de pregação. Inclusive, o Ministério de agosto de 2003 cita o exemplo da irmã Zelosa na pregação. Ela diz: o Ministério é reanimador, porque dá à minha vida orientação e objetivo. Problemas pessoais e o estresse do dia a dia tornam-se secundárias quando participo no serviço de campo. Então, que bonito pensamento tem esta irmã, não é? E é um pensamento que todos devemos ter. Procuramos participar no serviço de pregação de modo a darmos o nosso melhor a Jeová. Bem, e se as circunstâncias mudam? Se aquilo que damos agora não iguala àquilo que antes conseguíamos dar, o que é que Jeová pensa? Irmãos, vamos por favor relembrar as palavras que estão em Hebreus, no capítulo 6 e o versículo 10. Então, em Hebreus, no capítulo 6 e o versículo 10, diz assim: pois Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que mostraram pelo seu nome, por servirem os santos e continuarem a servi-los. Então Jeová lembra-se daqueles que continuam a servi-lo fielmente, mesmo que não possam fazer tudo o que faziam antes. Por isso, irmãos e irmãs, que continuemos a fazer o nosso melhor nesta obra que reanima, que é a pregação, fortalecendo assim cada vez mais a nossa amizade com Jeová. Ele nunca nos vai abandonar, muito pelo contrário, Jeová vai estar sempre do nosso lado e vai ajudar-nos a ter alegria no serviço que fazemos. Excelente, foi muito excelente, é verdade. Excelente discurso, querido irmão. O irmão Fábio estava a preencher o ponto 11 e, de facto, chegou mesmo lá. Fale com entusiasmo. Falaste muito bem. Sem dúvida, deste vida ao seu discurso. Por isso, estás de parabéns. Então, vamos transitar para a última parte, viver como cristãos. Vamos então pedir todos que puderem para se porem de pé e em conjunto entoarmos o cântico número 30.
Então vamos passar pela primeira designação dessa parte, viver como cristão. Jeová lembra-se de tudo o que fazemos por Ele. E esta parte está sob cargo do nosso irmão Moisés Anacleto. Por favor, irmão Moisés. Há quanto tempo o irmão ou a irmã já serve a Jeová? Bem, provavelmente muitos responderiam 5, se calhar 20, se calhar 40 e por aí fora, se calhar, não é? Mas, ao contrário dos humanos, que se esquecem facilmente daquilo que lhes fizeram ou aquilo que já fizeram por eles, e muitos deles não são valorizados por isso. Mas como é que Jeová vê o que nós fazemos por ele? Jeová dá valor ao nosso trabalho e nunca se esquece do esforço que fazemos de todo o coração para o servir. Mesmo até quando temos uma saúde fraca, isso nos pode impedir até de fazermos aquilo que nós fazíamos antes. Mas, ainda assim, Jeová não se esquece de si. Vamos ver um vídeo com o tema Jeová lembra-se. Depois faremos algumas perguntas relacionadas com o vídeo. O tema do vídeo é Jeová lembra-se. Apreciem, por favor. Isso é pesado, filho. Deixa-me ajudar-te. Eu consigo, papá. Olha que ainda te aleijas. Olha, ajudas-me a preparar o fonógrafo? Claro que sim. Então vai lá. Eu nasci a 4 de dezembro de 1916 em Sharon, na Pensilvânia. Eu tenho 102 anos de idade. O meu pai mostrava o fotodrama da criação em diferentes cidades. Sou muito grato por tudo que os meus pais fizeram. Em 1931, quando assisti ao congresso em Columbus, Ohio, eu já conhecia a minha querida Helen. E quando foi anunciado o novo nome Testemunhas de Jeová, ela ficou muito entusiasmada. Quando comecei o serviço de pioneiro, escrevi logo para ela. Ela escreveu-me uma linda carta que dizia: "Não chegaste a responder a pergunta que te fiz, ou seja, se eu era pioneiro ou não." Eu respondi: "Eu sou pioneiro e espero sê-lo para sempre." Depois de nos casarmos, a filial perguntou-nos se podíamos começar o serviço de viajante. Nós dissemos que sim e fomos designados para Kentucky. Nós tínhamos bons amigos em Kentucky, o Aubrey e a Bertha Bivens. É muito especial quando dois casais são bons amigos. Quando nós os quatro fomos a Gilead, já éramos bons amigos. Mas depois tivemos uma surpresa. Nós fomos designados para Guatemala. Nem podíamos acreditar. Fomos designados com os Biven para o mesmo lar missionário. Mais tarde, eles foram designados para servirem em outra cidade. Nós ficamos muito tristes por não continuarmos juntos. Depois fomos designados para o escritório da filial na cidade de Guatemala. Nós tivemos uma vida muito ocupada e fomos muito abençoados ao longo dos anos. Nós dávamos-nos muito bem como casal. Quando a minha esposa adoeceu, eu fiquei muito triste.
Jeová, se este é o fim da minha vida, eu suplico-te que tomes conta do meu David. Agradeço-te pelo meu marido e pelo nosso casamento, que foi maravilhoso e tão feliz. Quando fui a seu dormitório, No dia em que a irmã Ellen faleceu, eu fui ao quarto do David. Eu pensei, eu quero dizer-lhe que ele não está sozinho e que, se ele quiser, eu posso acompanhá-lo sempre que ele precisar de mim. Eu acho que ele sabia que tinha tido uma vida maravilhosa com a esposa, mas ele também sabia que tinha de seguir em frente. Ele nunca se isolou. Depois da morte da Ellen, o David continuou a servir na Comissão da Filial do Guatemala durante mais de 18 anos. Depois ele mudou-se para o Salão de Assembleias de São Lucas. Eu acho que viver lá tem-lhe feito muito bem. Todos os fins de semana ele tem a oportunidade de estar em contacto com os irmãos. Eu conheço muitos irmãos que não são do meu circuito, por isso, durante a Assembleia, eu vou cumprimentá-los. É como a Bíblia diz: os cristãos são diferentes das outras pessoas, porque têm amor entre si. É maravilhoso. Eu tenho muitos amigos. Meu querido, peço-te que ponhas este texto na tua secretária. Aplica-se a ti e aos muitos anos que tens servido a Jeová. Hebreus 6:10 diz: Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que mostraram pelo seu nome. Bem, primeira pergunta, os irmãos sentam-se à vontade agora, após ver o vídeo. Porque podemos dizer que o irmão David se esforçou muito nas várias designações que recebeu no serviço de Jeová. Irmã Jessie. Podemos dizer isso porque ele já nasceu tendo os pais, na verdade, e ele nunca desviou do caminho de Jeová. E, para além disso, não é, por permanecer no serviço de Jeová, ele nunca desistiu ou nunca deixou de aceitar uma designação, quer fosse fácil, quer fosse difícil. E ele continuou a fazer isso até o resto da sua vida. Muito bem. Qual era a idade do irmão? Irmã Raquel. 102. 102. Era um jovem, não é? 102. A segunda pergunta. Depois do irmão David perder a esposa e enfrentar os desafios da idade avançada, como é que Jeová mostrou que não se esqueceu dele? A irmã Ana Silva. Porque ele teve sempre o apoio dos irmãos para não se sentir sozinho e também nunca se isolou. Muito bem, isso. Terceira pergunta. Porque podemos dizer que a vida do irmão David, no serviço de tempo integral, foi muito abençoada. Por que é que podemos dizer isso? A irmã Andreia Brito. Então, como vimos no vídeo, em tudo o que o irmão fez para Jeová, nós fomos vendo ao longo do vídeo, não é? Como ele foi contando, ele foi muito abençoado. Portanto, isto é uma lição para todos nós, que tudo o que façamos para Jeová e possamos pôr as nossas decisões sabendo a opinião dele, seremos sempre recompensados.
nós fomos criados para adorar a Jeová. E quando fazemos isso de coração, nós temos uma vida feliz e com objetivo. Independentemente há quanto tempo servimos a Jeová e aquilo que já fizemos por Ele, não se esqueça, Jeová não se esquece de cada um de nós. Então vamos passar na parte necessidades locais, que tem o tema Sua roupa mostra que serve a Deus. O irmão João Pinto vai cuidar desta parte, por favor. O Senhor Jeová, através da sua Bíblia, nos dá princípios bíblicos que nos ajudam a tomar boas decisões. E essas decisões envolvem todos os aspectos da nossa vida, tal como o vestir, que é importante da maneira como nós demonstramos o amor que temos por Jeová. Não importa o país, a cultura ou o clima onde nos encontramos, o Senhor Jeová lê os princípios bíblicos na sua Bíblia Sagrada. Por isso convido os irmãos a abrir vossas Bíblias. Vou pedir ao irmão do som, por favor, para que possa colocar a imagem aqui no ecrã. Vamos considerar 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 31. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: Portanto, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam todas as coisas para a glória de Deus. E esta imagem, como os irmãos podem ver, estamos num congresso, numa assembleia, e quando nós observamos bem a maneira como os irmãos se vestem, é realmente algo apropriado para esta ocasião. É uma roupa simples, modesta, que realmente nos ajuda a identificar-nos como testemunhas de Jeová. E está de acordo com aquilo que mostra 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 9. Os irmãos querem considerar comigo, por favor? 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 9. Então diz assim: Da mesma forma, as mulheres devem usar roupa decente. Se nós observarmos a nota de rodapé, diz, ó digna, adornando-se com modesto e bom critério, e a nota diz novamente, bom juízo, sensatez, não com estilo de tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupa muito cara. De modo próprio das mulheres que professam devoção a Deus, isso é, com boas obras. Bom, quando aqui fala nas mulheres, mas não se aplica só às mulheres, aplica-se também aos homens. Portanto, esta roupa de vestir é realmente apropriado, não só nas assembleias, mas também aqui nós, quando vamos fazer alguma designação na tribuna. Por isso é importante que nós, quando participamos em qualquer serviço da parte do Senhor Jeová, então, quer seja no vestir, quer seja no calçar, então estejamos dignos da maneira como estamos a representar o Senhor Jeová. Quer aqui na tribuna, quer até mesmo numa assembleia ou num congresso. Mas hoje, queridos irmãos, hoje não é fácil, não é? Hoje não é fácil, uma irmã, um homem, um irmão homem, não é fácil encontrarmos uma roupa apropriada, porque hoje as lojas ditam as modas. E essas modas que existem hoje nem sempre estão apropriadas com aquilo que Jeová requer de um verdadeiro cristão, porque ou são muito apertadas, ou são muito largas, e isso pode expor o nosso próprio aspecto físico. Por isso não é fácil. É como encontrar, por vezes, uma agulha num palheiro. O irmão já fez isso. É muito difícil, não conseguimos encontrar essa agulha. Então, hoje em dia, é realmente muito difícil nós vestirmos de maneira decente. Mas ainda consegue-se encontrar roupa decente, roupa apropriada, bonita, que as irmãs gostam de vestir também. Nós vimos também as irmãs nos congressos, aqui na própria congregação, a maneira como se vestem, a maneira também como os nossos irmãos se vestem, de maneira apropriada. Tudo isso, até os nossos jovenzinhos, quando vêm aqui fazer designações, e estão nos seus lugares sempre de gravatinha. Portanto, são tudo maneiras de nós dignificarmos o nome do Senhor Jeová. E isso é importante. Porquê? Porque o irmão, a irmã, a pessoa que nos visita, repara da maneira como nós nos vestimos, porque somos pessoas diferentes. Queremos ser pessoas que dignificamos o nome do Senhor Jeová. Mas o mais importante não é o irmão, não é a irmã, mas é o Senhor Jeová.
E a maneira como nós nos vestimos, então dignifica o nome do Senhor Jeová. E o irmão não acha? Não acha que vale a pena o nosso esforço? Procurarmos isto, aquela roupa apropriada, para que nós possamos dar valor e dar apreço ao soberano Senhor Jeová? Por isso, queridos irmãos, hoje não é fácil. As nossas roupas devem mostrar claramente que nós vestimos, servimos a Jeová, em qualquer ocasião da nossa vida. Porque isso vai glorificar o nome do Senhor Jeová, vai demonstrar às pessoas que nós somos totalmente diferentes dos padrões e das modas que este mundo dita, e por vezes essas modas e os padrões que o mundo dita não estão de acordo com os princípios bíblicos de Jeová, e nós conseguimos a orientação do Senhor Jeová, que estão delineados na Bíblia, então estas orientações são as melhores que podem existir. Não há outras orientações. Por isso, quando nós tomamos boas decisões, quer quanto ao vestir, que é aquilo que estamos a considerar aqui, então vamos continuar a dar louvor ao Senhor Jeová e vamos demonstrar às pessoas que temos o nome do Senhor Jeová sobre nós e também demonstramos às pessoas que somos um povo diferente da maneira de vestir dos padrões deste mundo, que são padrões que não dignificam o nome do Senhor Jeová. Por isso, esta matéria foi considerada, tirei da Sentinela de setembro de 2016, páginas 17 e 21, tem realmente este tema. Sua roupa mostra que você serve a Deus. E o irmão, não se esqueça, aponta esta revista e vá analisar com calma aquilo que lá está escrito. E o irmão vai ficar surpreendido, até mesmo sobre locais que nós, por vezes, achamos que não, a nossa roupa não deve ser tão formal, mas o irmão vai ver como realmente esta sentinela se aplica a qualquer um de nós, quer aos homens, quer às irmãs. E, por favor, analise bem esta revista, porque tem uma matéria muito importante para nós também analisarmos lá dentro desta que nós tomamos. Obrigado, querido irmão, pela forma que apresentou essa matéria. Então vamos passar para a última parte, que é o estudo bíblico de congregação, que vai ser cuidado pelo nosso irmão Marcos Teixeira, e o leitor é o irmão Rafael Saraiva. As pessoas que você ama pode voltar a viver. Este é o tema do nosso discurso, do nosso estudo para hoje, está baseado na lição 30, e vamos falar um pouco sobre essa bonita promessa de Jeová. Ao fim do nosso estudo, nós poderemos recapitular e responder algumas perguntas interessantes. O que é que Jeová e Jesus desejam fazer pelos que morreram? Onde é que essas pessoas ressuscitadas vão viver? E por que podemos ter a certeza de que aqueles que nós amamos voltarão a viver? Lembramos que comentários curtos, simples, objetivos tornam o nosso estudo mais dinâmico e dão oportunidade de outras pessoas também comentarem. O nosso leitor para hoje é o irmão Rafael Saraiva. Pode ler, por favor, o parágrafo introdutório, parágrafo 1. A morte traz muita dor e sofrimento. É por isso que a Bíblia chama inimigo à morte. Na lição 27, você aprendeu que Jeová vai derrotar esse inimigo. Mas o que vai acontecer às pessoas que já morreram? Nesta lição, vai aprender sobre outra promessa emocionante de Jeová. Ele vai ressuscitar muitos milhões de pessoas para viverem para sempre. Será que isso vai mesmo acontecer? Será que elas vão ser ressuscitadas para viver no céu ou na terra? Jeová quer muito trazer de volta à vida aqueles que já morreram. O homem fiel, chamado Jó, tinha a certeza que Deus não se ia esquecer dele quando morresse. Ele disse a Deus: Tu chamarás, e irei responder-te da sepultura. Obrigado. Convidamos um leitor na assistência para ler para nós Jó 14, os versículos 13 a 15. Jó, capítulo 14, versículos 13 a 15. E o Walter, por favor. Quem me dera que me escondesses na sepultura, que me ocultasses até a tua ira passar, que me estabelecesses um limite de tempo e então te lembrasses de mim. Quando o homem morre, pode ele voltar a viver? Esperarei todos os dias do meu serviço obrigatório até vir a minha libertação. Tu chamarás e eu irei responder-te. Terás saudades do trabalho das tuas mãos. Obrigado.
baseado neste versículo que acabamos de ler, o que é que Jeová quer fazer pelos nossos familiares e amigos que já morreram? Vamos ouvir o Mateus. Jeová quer muito trazer de volta à vida aqueles que já morreram. Obrigado, Mateus. Realmente é isso, não é? O nosso Deus, como ele se expressou através das palavras de Jó, está mesmo ansioso para trazer as pessoas que amamos de volta à vida. Vamos ouvir a leitura do parágrafo 2. Quando Jesus esteve na terra, Deus deu-lhe poder para ressuscitar as pessoas. Por exemplo, Jesus ressuscitou uma menina de 12 anos de idade e o filho de uma viúva. Também ressuscitou o seu amigo Lázaro. Apesar de Lázaro já estar morto e enterrado há 4 dias, Jesus trouxe-o de volta à vida. Jesus orou a Deus e disse: Lázaro, vem para fora. E o homem que estava morto saiu. Lázaro estava vivo. Imagine como os amigos e a família de Lázaro devem ter ficado felizes. Como sabemos que os mortos podem ser ressuscitados? Vamos ouvir em Zoom a nossa irmã Mariana Martins. Então, nós sabemos porque o próprio Senhor Jesus, ele quando esteve na terra, suscitou algumas pessoas. Por exemplo, suscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, também ressuscitou o seu amigo Lázaro. Então, isto mostra que ele realmente, aquilo que ele fez quando esteve na terra, foi uma amostra daquilo que ele vai fazer no seu reino. Obrigado, irmã Mariana. Realmente foi uma prévia do que Jesus irá fazer no seu reinado. Vamos avançar, vamos ouvir a leitura do parágrafo 3. A Bíblia promete: haverá uma ressurreição. As pessoas que Jesus ressuscitou no passado não foram para o céu. Elas ficaram felizes por voltar a viver aqui na terra. Da mesma forma, em breve, Jesus vai ressuscitar milhares de milhões de pessoas para viver para sempre num paraíso na terra. Ele disse que todos os que estão nos túmulos morais serão ressuscitados. Isso significa que todos os que estão na memória de Deus voltarão a viver, mesmo aqueles de quem já ninguém se lembra. Obrigado, Rafael, pela excelente leitura. A pergunta para o parágrafo 3. Que esperança existe para os seus amigos e familiares que morreram? A Clara, por favor. Aqui à frente. Haverá uma ressurreição. Obrigado, Clara. Realmente, essa esperança muito bonita que nós temos. Haverá uma ressurreição. Alguém gostaria de acrescentar? Irmão Bruno, por favor. Sim, porque fala em memória, não é? E a memória de Deus não é curta. E vimos no parágrafo passado que, no caso de Lázaro, ele já estava morto há 4 dias, já tinha entrado em decomposição a partir do 3º dia. Portanto, esta memória de Deus faz qualquer criação de Jeová que tenha morrido há mais de milhares de anos, tem essa possibilidade de ser ressuscitado por Jeová. É verdade, não nos resta dúvida sobre o poder de Jeová para isso. Na sessão Aprenda Mais, nós vamos ver na Bíblia provas de que as pessoas podem mesmo ser ressuscitadas e de que isso vai acontecer em breve. Também aprenderemos como é que a ressurreição pode nos consolar e dar esperança para o futuro. Vamos ver como Jesus provou que pode ressuscitar os mortos. Iremos considerar o relato de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Convidamos alguém na assistência para ler João 11:14. O Felipe pode ler o 11:14 e também 38 ao 44. Vamos ouvir na casa do Januário e da Nelma, do 38 ao 44. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro morreu. Obrigado. Assim, de novo, profundamente comovido, Jesus foi ao túmulo. Na realidade, era uma caverna e havia uma pedra a tapar a entrada. Jesus disse: retira a pedra. Marta, irmã do falecido, disse-lhe: Senhor, ele já deve estar a cheirar mal, porque já passaram 4 dias. Jesus respondeu-lhe: eu não te disse que, se acreditasse, verias a glória de Deus? Portanto, retiraram a pedra. Jesus levantou então os olhos para o céu e disse: Pai, agradeço-te porque me ouviste. Na verdade, eu sei que
Eu sei que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão que está ao meu redor, para que acredite que tu me enviaste. Depois de dizer essas coisas, ele gritou bem alto: Lázaro, vem para fora. O homem que estava morto saiu com os pés e as mãos amarrados com faixas e com um pano enrolado no rosto. Jesus disse: tiram-lhe as faixas e deixam ir. Obrigado, Nelma, também Felipe, pela ótima leitura. A pergunta referente a este relato é: como é que sabemos que Lázaro estava mesmo morto? A irmã Violinda Pedro, por favor. Porque a irmã dele disse: Senhor, ele já está morto há 4 dias, já cheira mal. Então isso mostra que ele estava mesmo morto. Mas como vimos aqui no texto, não é? Quando Jesus orou ao seu pai, ele disse: Pai, agradeço que me ouviste. Então, antes dele chamá-lo para vir para fora, Jesus já sabia que ele estava vivo. É verdade, obrigado, irmã Violinda. Apreciamos realmente entender que Lázaro, não havia nenhuma dúvida que ele estava morto. Agora nós vamos ver um vídeo que vai nos ajudar a ilustrar bem este relato. O tema é: Jesus ressuscita Lázaro. Assim como uma pessoa pode ser acordada do sono profundo, a Bíblia mostra que os mortos podem ser acordados do sono da morte. Jesus fez precisamente isso com o seu amigo Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias. Se alguma parte de Lázaro tivesse sobrevivido à sua morte e ido para o céu, será que Jesus o traria de volta, obrigando-o a viver novamente na terra? Não. Lázaro estava a dormir na sepultura. Jesus trouxe-o novamente à vida para junto da sua família. A Bíblia promete que os mortos serão ressuscitados, assim como Lázaro foi. Jesus falou desta maravilhosa esperança quando disse: quem exercer fé em mim, ainda que morra, voltará a viver. Pedimos também que os irmãos do áudio e vídeo, por favor, partilhem a imagem referente a esta sessão, onde nós vemos a ressurreição de Lázaro. Ainda não é essa, do ponto 4. Lázaro a sair da sepultura. Enquanto isso, nós sabemos que Jesus ressuscitou Lázaro para viver aqui na terra. Como é que podemos ajudar os nossos estudantes a entender que Lázaro não foi para o céu? A irmã Deolinda, por favor. É porque se Jesus o ressuscitou, não é? E ele ficou ali, vivo, ao pé deles, não é? Prova que Lázaro não foi para o céu. E também ele não contou nada, se fosse para o céu. Ele vinha com uma grande alegria e dizia que viu os anjos, viu Jeová. E ele não, ele simplesmente foi, andou. Esteve a dormir na morte aqueles 4 dias, não é? E nem soube que esteve a dormir. É verdade, obrigado, irmã Deolinda. Irmã Alice, por gentileza. O próprio Jesus também disse, em João 3,13, que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu. Agora, o único que veio mesmo dos céus e que morreu foi precisamente Jesus Cristo, que foi novamente para a terra, para o céu. Portanto, este texto também nos mostra que ninguém vai para o céu. Além disso, se ele estivesse no céu, para que é que vinha novamente para a terra se ele estava lá tão bem, não é? Portanto, não havia necessidade disso, uma vez que se ele estivesse vivo lá no céu. Portanto, são tudo situações que nós podemos falar com o estudante. Exatamente. Né? Seria uma maldade de Jesus Cristo trazer Lázaro de volta à terra. Vamos avançar. Muitas pessoas serão ressuscitadas. Vamos ver nesse ponto quando e como os nossos parentes, amigos serão ressuscitados. Para isso, vamos ler o Salmo 37, 29. Convidamos um leitor na assistência. Vamos ouvir a Margarida.
os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Obrigado, Margarida. Apreciamos muito seu comentário. Parabéns. A pergunta é: milhares de milhões de pessoas serão ressuscitadas. Onde é que elas vão viver? Irmã Elizabeth. Então, de acordo com o texto de Salmos 37, versículo 29, estas pessoas irão viver aqui na terra. Exatamente. Esse texto não nos deixa dúvidas de onde as pessoas ressuscitadas vão viver. E é claro que não são só os servos fiéis de Jeová, aqueles que o serviram até a morte, que vão ser ressuscitados. Vamos ver um texto que vai nos ajudar a descobrir quem mais fará parte da ressurreição. Atos 24:15. No Zoom, vamos ouvir a irmã Isabel Saraiva, por favor. E eu tenho esperança em Deus, esperança que estes homens também têm, de que haverá uma ressurreição, tanto de justos como de injustos. Obrigado, irmã Isabel. Então, estamos com esse assunto até fresco na memória, né? Devido ao estudo de A Sentinela. Então, quem é que se lembra? Quem é que serão ressuscitados? Quem são esses dois grupos que farão parte da ressurreição? A irmã Natália, por favor. Então serão os justos e os injustos. Os justos são aqueles que serviam fielmente a Jeová. E os injustos são aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a Jeová. Isso, sim. Inclui também aqueles que realmente não serviram a Jeová e até fizeram coisas más, não é? Então, podemos ter a esperança de ver as pessoas que nós já perdemos. E os irmãos, quem é que gostariam de ver novamente na ressurreição? A irmã Teresa Rafael, no Zoom, por favor. Essa é uma pergunta muito emocionante. Quem é que nós não gostaríamos de ver na ressurreição? Então é assim, nós temos irmãos de tão longínquos que íamos adorar de ver, muito antes até de Cristo, e depois temos as pessoas que nós amamos e que ficámos sem elas há pouco tempo, que também gostávamos muito de ver. Sim, obrigado, irmã Teresa. E em breve vamos vê-los, não é? Ok. Agora podemos até partilhar a imagem referente ao ponto 5, e ela nos ajuda a entender um pouco mais sobre a ressurreição. Como é que podemos usar essa imagem para ilustrar o poder do Senhor Jesus Cristo e do Senhor Jeová para ressuscitar pessoas? O Gustavo, por favor. Essa imagem aí, inclusive na legenda, deixa claro, né, que tão fácil quanto um pai acordando o seu filho, da mesma forma, para Jesus é muito fácil ressuscitar alguém que já morreu. Então, da mesma forma que como a gente viu no relato aqui de Lázaro, Jesus não teve nenhuma dificuldade em ressuscitar Lázaro, Jeová também não vai ter nenhuma dificuldade em ressuscitar as pessoas no futuro. Realmente, obrigado, Gustavo. Para Jeová e Jesus, é como acordar alguém do sono, algo muito simples, né? O ponto 6 diz assim: a ressurreição pode dar-lhe consolo e esperança. Vamos ver como é que o relato da ressurreição da filha de Jairo pode ajudar a encorajar a nós. Vamos ver essa história em Lucas, no capítulo 8, versículos 40 ao 42, depois do 49 ao 56. Vamos ter aqui dois leitores. Do 40 ao 42, a irmã Almedina, por favor. Só um minutinho. E do 49 ao 56, vamos pedir ao João. Só um minutinho. Já vai o micro aí, irmão Medina. Já está, por favor. Diz assim: quando Jesus voltou, a multidão recebeu bondosamente, pois todos o esperavam. Chegou então um homem chamado Jairo. Este homem era presidente da sinagoga e ele prostrou-se aos pés de Jesus e começou a suplicá-lo que fosse à sua casa, porque a sua única filha, que tinha cerca de 12 anos, estava a morrer. Enquanto Jesus ia a caminho, as multidões apertavam-se à volta dele. Obrigado, irmão Medina. Agora o João irá ler do 49 ao 56. Enquanto ele ainda falava, chegou um representante do presidente da sinagoga, dizendo: a tua filha morreu, não incomodes mais o instante. Eu-lhe: não tenhas medo, apenas tem fé.
e ela será salva. Quando chegou a casa, não deixou ninguém entrar com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. Mas todos choravam e batiam no peito de pesar por ela. Por isso ele disse: parem de chorar, pois ela não morreu, está a dormir. Em vista disso, começaram a rir-se dele com desprezo, porque sabiam que ela tinha morrido. Mas ele pegou-lhe na mão e chamou-a: menina, levanta-te. E o espírito dela voltou, e ela levantou-se imediatamente. E ele ordenou que lhe desse algo para comer. Os pais dela ficaram fora de si, mas ele ordenou-lhes que não dissessem a ninguém o que tinha acontecido. Obrigado, João. Obrigado também, irmão Medina, pela excelente leitura. Queremos focar aqui a nossa atenção no versículo 50, onde Jesus disse: não tenhas medo, apenas tenha fé. Como é que a esperança da ressurreição pode ajudar-nos se alguém que nós amamos morrer? Irmã Jéssica, por favor. Então, essa esperança nos mostra, ou nesse caso, nos ajuda a estar convicto de que a pessoa que nós perdemos, ela vai voltar a viver. Exatamente, não é? Protege a nossa mente, o nosso coração com essa esperança. E como é que essa esperança de ressurreição, assim como aconteceu com a filha de Jairo, pode nos ajudar se a nossa vida estiver em perigo? Irmã Pilar. Isso vai nos ajudar a não ter um medo exagerado da morte, porque sabemos que se perdermos a nossa vida, Jeová vai nos ressuscitar. Exatamente, né? Com isso, nosso inimigo perde a principal arma que tem, que é o medo de morrer. Medo de nós morrermos, né? Agora teremos a oportunidade de ver um vídeo muito bonito. O tema dele é como é que a esperança da ressurreição nos dá coragem. Depois iremos fazer uma pergunta. A Felicity era feliz. Era uma menina cheia de vida. Ela era uma criança linda, muito linda. Ela não se queixava da doença que tinha. Ela era corajosa e tinha a certeza de que Jeová ia ressuscitá-la. A Felicity gostou muito de ser convidada para participar no broadcasting de fevereiro de 2016. Mas, infelizmente, pouco tempo depois, ela faleceu. Não há nada mais triste do que ver uma criança morrer nos braços da mãe. A dor que a morte causa é muito forte. Mas, à medida que o tempo passa, a dor começa a diminuir e transforma-se numa enorme saudade. Coisas simples como pôr a mesa exigem muita coragem. É menos um prato, menos um garfo, menos um lugar. No dia em que a Felicity morreu, o relato da filha de Jairo ajudou-nos muito como pais. Naquele momento, quando lhe disseram que a sua filha tinha morrido, eu sei como é que ele se sentiu. Mas Jesus disse-lhe: não tenhas medo. A filha dele não estava morta. Ela só estava a dormir. Na semana em que a Felicity morreu, fomos à reunião. Muitos irmãos nem sabiam o que dizer, mas eles fizeram a coisa mais importante. Deram-nos um abraço muito apertado. A congregação é como uma família para nós. Eles protegem-nos e apoiam-nos. Às vezes até nos dão cartões. Depois da morte da Felicity, quando estudávamos em família, era muito difícil falar sobre a ressurreição. As nossas filhas perderam não só uma irmã, mas também uma amiga. Vimos como foi bom ter estudado sobre a ressurreição, especialmente quando as ouvíamos a orar. Vê-se que elas acreditam na ressurreição e que sabem que a Felicity está na memória de Jeová. A Felicity costumava dizer que se sentia melhor quando estava na pregação, porque não se concentrava na sua doença. Depois de ela morrer, entendemos perfeitamente o que ela queria dizer com isso. A experiência de perder a Felicity também nos ensinou a consolar outras pessoas. Quando encontramos pessoas que perderam alguém que amavam, sentimos-nos mais bem preparados emocionalmente e espiritualmente para ajudá-las. Estarmos mais envolvidos na pregação dá-nos muito prazer,
mantém as nossas mentes ocupadas e a esperança torna-se mais real para nós. É claro que a dor nunca se irá embora até que a Felicity seja ressuscitada, mas não deixamos que essa dor tome conta de nós. Antes, pelo contrário, essa dor faz-nos sentir ainda mais determinados a fazer a vontade de Jeová. A esperança da ressurreição é real, vai acontecer. Só temos de ser pacientes. Muito bem, vamos considerar alguns pontos deste vídeo. Como é que a esperança da ressurreição consolou e encorajou os pais da Felicity? Irmã Alice, por favor. Então, aquela passagem da filha de Jairo também os encorajou e, portanto, ele disse que ele sabia o que Jairo tinha sofrido porque ele estava a passar pelo mesmo. E, portanto, isso também foi um encorajamento, saber e ter a certeza absoluta de que a sua filha ia ser ressuscitada. Obrigado, irmã Alice. As imagens também referentes a este vídeo nos ajudam a tirar algumas lições importantes. Não é? Na primeira imagem, vemos aqui, do lado esquerdo, uma irmã a consolar a mãe da Felicity. Que papel importante nós aqui na congregação temos quando algum irmão ou irmã perde um ente querido na morte? Irmão Délio? Também nós, como pertencentes a uma família de Jeová, também temos esta esperança magnífica baseada na nossa fé, no conhecimento e naquilo que aconteceu. Por isso nós também podemos, uma vez que temos a mesma fé, consolar aqueles que neste momento estão a passar por estas situações. Obrigado. Suavi? Suavi. Como foi mostrado no vídeo e muitas vezes também os irmãos falam sobre isso, aqueles que já passaram por essas situações, nós que não passamos ou não sabemos muito bem o que a pessoa está a sentir, não sabemos muito bem como agir ou o que dizer. E é bonito ver como a irmã até explicou que foi bom para eles, embora os irmãos não soubessem o que dizer, receber um abraço forte, receber aqueles pequenos presentes, aqueles bilhetes, foi algo que os consolou e ajudou-os a entender que tinham ali a ajuda dos irmãos neste momento tão difícil. Exatamente, obrigado. Irmão Luciano? Vemos no vídeo que consolou aquela família, aqueles pais, é que eles não ficaram presos, a mente presa no pensamento da morte da filha, mas empenharam em atividades espirituais e isso deu-lhes grande força para ter sempre a sua esperança de ressurreição e não ficar tão desanimado. Então, também convidar irmãos nessas situações para a atividade no campo, seria de grande consolo para eles e encorajamento. Verdade, obrigado, irmão Luciano. Realmente temos muito a fazer quando isso acontece. E como vimos no vídeo, a dor só vai diminuir na ressurreição. Então, é um acompanhamento que iremos precisar fazer até o novo mundo. Algumas pessoas dizem que essa história da ressurreição é boa demais para ser verdade. Que texto podemos usar para mostrar que a ressurreição vai acontecer? Irmã Lourdes Dias. Portanto, poderemos estar a Atos 5, 28 e 29, que haverá uma ressurreição dos justos e injustos, e também aproveitaríamos, estaria Tito 1:2, que é uma promessa do Criador, por isso vai mesmo acontecer. Obrigado, irmã Lourdes. São excelentes textos. Em resumo, hoje nós aprendemos sobre a promessa da Bíblia, que milhares de milhões de pessoas vão ser ressuscitadas e o nosso Pai Celestial deseja muito, está ansioso para trazê-las de volta à vida. E vimos que as ressurreições que Jesus fez foram como uma amostra grátis, não é? Uma prévia do que ele fará no futuro. Temos algumas perguntas para revisão. O que é que Jeová e Jesus desejam fazer pelos que morreram? Irmã Cadi, por favor. Tanto Jeová como Jesus desejam trazer as pessoas que já adormeceram na morte de volta à vida. Obrigado, esse é o desejo deles. Onde é que milhões de pessoas que vão ser ressuscitadas vão viver e por quê? Na casa do Januário e da Nelma, no Zoom?
aqui na terra. Obrigado, Januário. Gostamos muito de ouvi-lo. Muito bem, e dizemos isso porque Jesus provou, né, para nós que as pessoas vão viver aqui na terra. O Salmo 37, 10 e 11 também nos mostram isso. E por que podemos ter a certeza de que as pessoas que amamos podem voltar a viver? Irmão Fábio Dias. Sim, tenho essa certeza, porque é Jeová e Jesus que vão se encarregar isso, né? Que vão ressuscitar as pessoas. Eles são os únicos que têm o poder e a força para isso. Obrigado, irmão Fábio. Apreciamos muito também o seu comentário. Temos um dever de casa. Durante essa semana podemos tentar conhecer melhor uma pessoa que está a passar pela morte. Todos nós temos um caso assim, infelizmente, e falar contato sobre a esperança da ressurreição. Agradecemos muito a participação dos irmãos, contamos com a boa preparação também para a próxima semana. Obrigado nós, irmão Marcos e irmão Rafael, pela forma que apresentaram esta parte. Então vamos fazer uma breve recapitulação. Em Tesouros da Palavra de Deus, aprendemos que a falta de zelo do rei Joás nos ensinou uma grande lição. E a lição qual é? Jeová só nos vai abençoar ricamente se realizarmos a sua obra de todo o coração e com zelo. Em necessidades locais, nós também ali podemos aprender que a modéstia é diferente de extravagância ou desleixo. Isso é verdade. Ao contrário, se nós nos vestirmos modestamente, nós vamos dignificar o nome de Jeová. E na próxima semana, em Tesouros da Palavra de Deus, ouviremos um discurso bem expectante, com o tema A paciência de Jeová tem limites. Esperemos para ouvir. E temos alguns anúncios para ler. Primeiro, anúncios e lembretes de dezembro de 2022 para as congregações. Ponto 1. Escola para Evangelizadores do Reino. Os irmãos que assistiram à reunião anual da Sociedade Tordesilhana de Bíblias e Tratados da Pensilvânia, realizada no dia 1 de outubro de 2022, ficaram emocionados com o anúncio de um novo arranjo. Agora, os superintendentes de circuito podem convidar alguns irmãos jovens qualificados que tenham 21 ou 22 anos de idade a preencher uma petição para cursar a escola para evangelizadores do reino. Assim, os superintendentes de circuito vão procurar ativamente jovens irmãos que tenham potencial especial para receber mais privilégios. Esta será uma ótima oportunidade para os irmãos jovens que desejam fazer mais no serviço de Jeová. Ponto 2. Secção Curso da Bíblia Online descontinuada. Desde julho de 2018 que a secção do site jw.org, Curso da Bíblia Online, está disponível em várias línguas. Visto que o curso interativo da Bíblia Seja Feliz para Sempre está agora disponível em centenas de línguas no site jw.org e na JW Library, a secção Curso da Bíblia Online será descontinuada em dezembro de 2022. Então, assim terminamos a nossa reunião. Então, pedimos todos os que fisicamente estiverem capazes para se levantarem e em conjunto entoarmos o cântico número 151. E no final, o nosso irmão Délio Dias fará a oração concludente. Cântico 151.
Amém.